serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes legislativo e judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, manterão, obrigatoriamente, CESD, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. O dimensionamento do CESD vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento, constantes dos quadros 1 e 2, anexos, observadas as exceções previstas nesta NR. Para fins de dimensionamento, os canteiros de obras e as frentes de trabalho com menos de 1.000 empregados e situados no mesmo estado, território ou distrito federal não serão considerados como estabelecimentos, mas como integrantes da empresa de engenharia principal responsável, a quem caberá organizar o CESD. Neste caso, os engenheiros de segurança do trabalho, os médicos do trabalho e os enfermeiros do trabalho poderão ficar centralizados. Para os técnicos de segurança do trabalho e auxiliares de enfermagem do trabalho, o dimensionamento será feito por canteiro de obra ou frente de trabalho, conforme o quadro 2. As empresas que possuam mais de 50% de seus empregados em estabelecimentos ou setor com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal deverão dimensionar o CESD, em função do maior grau de risco. Obedecido o disposto no quadro 2 desta NR. A empresa poderá constituir serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho centralizado para atender a um conjunto de estabelecimentos pertencentes a ela, desde que a distância a ser percorrida entre aquele em que se situa o serviço e cada um dos demais não ultrapasse as 5.000 metros, dimensionando-o em função do total de empregados e do risco, de acordo com o quadro 2. Havendo, na empresa, estabelecimentos que se enquadrem no quadro 2 e outros que não se enquadrem, a assistência a estes será feita pelos serviços especializados daqueles, dimensionados conforme os subitens 4. 2.5.1 e 4.2.5.2 e desde que localizados no mesmo estado, território ou distrito federal. Havendo, na mesma empresa, apenas estabelecimentos que, isoladamente, não se enquadrem no quadro 2, o cumprimento desta NR será feito através de CESD centralizados em cada estado, território ou distrito federal. Desde que o total de empregados dos estabelecimentos no estado, território ou distrito federal alcance os limites previstos no quadro 2, aplicado o disposto no subitem 4.2.2. Para as empresas enquadradas no grau de risco 1, o dimensionamento dos serviços referidos no subitem 4.2. 5 obedecerá ao quadro 2, considerando-se como número de empregados o somatório dos empregados existentes no estabelecimento que possua o maior número e a média aritmética do número de empregados dos demais estabelecimentos. Devendo todos os profissionais integrantes do CESD, assim constituídos, cumprir em tempo integral. Para as empresas enquadradas nos graus de risco 2, 3 e 4, o dimensionamento dos serviços referidos no subitem 4.2.5 obedecerá ao quadro 2, considerando-se como número de empregados o somatório dos empregados de todos os estabelecimentos. As empresas enquadradas no grau de risco 1 obrigadas a constituir CESD e que possuam outros serviços de medicina e engenharia poderão integrar estes serviços com o CESD constituindo um serviço único de engenharia e medicina. As empresas que optarem pelo serviço único de engenharia e medicina ficam obrigadas a elaborar e submeter à aprovação da Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, até o dia 30 de março. Um programa bienal de segurança e medicina do trabalho a ser desenvolvido. As empresas novas que se instalarem após o dia 30 de março de cada exercício poderão constituir o serviço único de que trata o subitem 4. 3.1 e elaborar o programa respectivo a ser submetido à Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, no prazo de 90 dias a contar de sua instalação.
As empresas novas, integrantes de grupos empresariais que já possuam serviço único, poderão ser assistidas pelo referido serviço, após comunicação à DRT. À Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho fica reservado o direito de controlar a execução do programa e aferir a sua eficácia. O Serviço Único de Engenharia e Medicina deverá possuir os profissionais especializados previstos no quadro 2 desta NR. O dimensionamento do Serviço Único de Engenharia e Medicina deverá obedecer ao disposto no quadro 2 desta NR, no tocante aos profissionais especializados. Os CES devem ser compostos por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho, obedecido o quadro 2 desta NR. Os profissionais integrantes do CES devem possuir formação e registro profissional em conformidade com o disposto na regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos emitidos pelo respectivo conselho profissional, quando existente. Em relação ao engenheiro de segurança do trabalho e ao técnico de segurança do trabalho, observar-se-á o disposto na Lei N. Graus 7.410, de 27 de novembro de 1985. Os profissionais integrantes do CES deverão ser empregados da empresa, salvo os casos previstos nos itens 4.14 e 4.15. A empresa que contratar outras para prestar serviços em estabelecimentos enquadrados no quadro 2, deverá estender a assistência de seus CES aos empregados das contratadas, sempre que o número de empregados dessas exercendo atividade naqueles estabelecimentos, não alcançar os limites previstos no quadro 2, devendo, ainda, a contratada cumprir o disposto no subitem 4.2.5. Quando a empresa contratante e as outras por ela contratadas não se enquadrarem no quadro 2, mas que pelo número total de empregados de ambos, no estabelecimento, atingirem os limites dispostos no referido quadro, deverá ser constituído um CES comum, nos moldes do item 4.14. Quando a empresa contratada não se enquadrar no quadro 2, mesmo considerando-se o total de empregados nos estabelecimentos, a contratante deve estender aos empregados da contratada a assistência de seus CES, sejam estes centralizados ou por estabelecimento. A empresa que contratar outras para prestar serviços em seu estabelecimento pode constituir CES comum para assistência aos empregados das contratadas, sob gestão própria, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. O dimensionamento do CES organizado na forma prevista no subitem 4.5.3 deve considerar o somatório dos trabalhadores assistidos e a atividade econômica do estabelecimento da contratante. No caso previsto no item 4.5.3, o número de empregados da empresa contratada no estabelecimento da contratante, assistidos pelo CES comum, não integra a base de cálculo para dimensionamento do CES da empresa contratada. O CES organizado conforme o subitem 4.5.3 deve ter seu funcionamento avaliado semestralmente, por comissão composta de representantes da empresa contratante, do Sindicato de Trabalhadores e da Delegacia Regional do Trabalho, ou na forma e periodicidade previstas na convenção ou acordo coletivo de trabalho. Os CES das empresas que operem em regime sazonal deverão ser dimensionados, tomando-se por base a média aritmética do número de trabalhadores do ano civil anterior e obedecidos os quadros 1 e 2. Os CES deverão ser chefiados por profissional qualificado, segundo os requisitos especificados no subitem 4.4.1 desta norma regulamentadora. O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho deverão dedicar 8 horas por dia para as atividades do CES, de acordo com o estabelecido no quadro 2. O engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho deverão dedicar, no mínimo, 3 horas ou 6 horas por dia para as atividades do CES, de acordo com o estabelecido no quadro 2. Respeitada a legislação pertinente em vigor.
relativamente ao médico do trabalho, para cumprimento das atividades do SESD em tempo integral, a empresa poderá contratar mais de um profissional, desde que cada um dedique, no mínimo, 3 horas de trabalho, sendo necessário que o somatório das horas diárias trabalhadas por todos seja de, no mínimo, 6 horas. Ao profissional especializado em segurança e em medicina do trabalho é vedado o exercício de outras atividades na empresa, durante o horário de sua atuação no SESD. Ficará por conta exclusiva do empregador todo o ônus decorrente da instalação e manutenção do SESD. Compete aos profissionais integrantes do SESD a aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. B. Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e este persistir, mesmo reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de EPI. De acordo com o que determina a NR6, desde que a concentração, a intensidade ou característica do agente assim o exija. C. Colaborar, quando solicitado, nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa. D. Responsabilizar-se tecnicamente, pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas NR aplicáveis às atividades executadas pela empresa ou seus estabelecimentos, e manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR5. F. Promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de programas de duração permanente. G. Esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção. H. Analisar e registrar em documentos específicos todos os acidentes ocorridos na empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doença ocupacional, descrevendo a história e as características do acidente ou da doença ocupacional, os fatores ambientais, as características do agente e as condições dos indivíduos portadores de doença ocupacional ou acidentados. E registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo, no mínimo, os quesitos descritos nos modelos de mapas constantes nos quadros 3, 4, 5 e 6. Devendo o empregador manter a documentação à disposição da Inspeção do Trabalho, J, manter os registros na sede do SESD ou facilmente alcançáveis a partir da mesma, sendo de livre escolha da empresa o método de arquivamento e recuperação, desde que sejam asseguradas condições de acesso aos registros e entendimento de seu conteúdo, devendo ser guardados somente os mapas anuais dos dados por um período não inferior a 5 anos. L. As atividades dos profissionais integrantes do SESD são essencialmente prevencionistas, embora não seja vedado o atendimento de emergência, quando se tornar necessário. Entretanto, a elaboração de planos de controle de efeitos de catástrofes, de disponibilidade de meios que visem ao combate a incêndios e ao salvamento e de imediata atenção à vítima deste ou de qualquer outro tipo de acidente estão incluídos em suas atividades. Os SESD deverão manter entrosamento permanente com a CIPA, dela valendo-se como agente multiplicador, e deverão estudar suas observações e solicitações, propondo soluções corretivas e preventivas, conforme NR5. As empresas cujos estabelecimentos não se enquadrem no quadro 2, poderão dar assistência na área de segurança e medicina do trabalho a seus empregados através de SESD comuns, organizados pelo sindicato ou associação da categoria econômica correspondente ou pelas próprias empresas interessadas. A manutenção desses SESD deverá ser feita pelas empresas usuárias, que participarão das despesas em proporção ao número de empregados de cada uma.
Os CESD previstos no item 4.14 deverão ser dimensionados em função do somatório dos empregados das empresas participantes, obedecendo ao disposto nos quadros 1 e 2 e no subitem 4.2, desta NR. As empresas de mesma atividade econômica, localizadas em um mesmo município, ou em municípios limítrofes, cujos estabelecimentos se enquadrem no quadro 2, podem constituir CESD comum. Organizado pelo sindicato patronal correspondente ou pelas próprias empresas interessadas, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. O CESD comum pode ser estendido a empresas cujos estabelecimentos não se enquadrem no quadro 2, desde que atendidos os demais requisitos do subitem 4.14.3. O dimensionamento do CESD organizado na forma do subitem 4.14.3 deve considerar o somatório dos trabalhadores assistidos. No caso previsto no item 4.14.3, o número de empregados assistidos pelo CESD comum não integra a base de cálculo para dimensionamento do CESD das empresas. O CESD organizado conforme o subitem 4.14.3 deve ter seu funcionamento avaliado semestralmente, por comissão composta de representantes das empresas, do Sindicato de Trabalhadores e da Delegacia Regional do Trabalho. Ou na forma e periodicidade previstas na convenção ou acordo coletivo de trabalho. As empresas que desenvolvem suas atividades em um mesmo polo industrial ou comercial podem constituir CESD comum, organizado pelas próprias empresas interessadas. Desde que previsto nas convenções ou acordos coletivos de trabalho das categorias envolvidas. O dimensionamento do CESD comum organizado na forma do subitem 4.14.4 deve considerar o somatório dos trabalhadores assistidos e a atividade econômica que empregue o maior número entre os trabalhadores assistidos. No caso previsto no item 4.14.4, o número de empregados assistidos pelo CESD comum não integra a base de cálculo para dimensionamento do CESD das empresas. O CESD organizado conforme o subitem 4.14.4 deve ter seu funcionamento avaliado semestralmente, por comissão composta de representantes das empresas, dos sindicatos de trabalhadores e da Delegacia Regional do Trabalho. Ou na forma e periodicidade previstas nas convenções ou acordos coletivos de trabalho. As empresas referidas no item 4.14 poderão optar pelos CESD de instituição oficial ou instituição privada de utilidade pública, cabendo às empresas o custeio das despesas, na forma prevista no subitem 4.14.1. As empresas cujos CESD não possuam médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, de acordo com o quadro 2, poderão se utilizar dos serviços destes profissionais existentes nos CESD mencionados no item 4.14 e subitem 4.14.1 ou no item 4.15, para atendimento do disposto nas normas regulamentadoras. O ônus decorrente dessa utilização caberá à empresa solicitante. Os CESD de que trata esta NR deverão ser registrados no órgão regional do MTB. O registro referido no item 4.17 deverá ser requerido ao órgão regional do MTB e o requerimento deverá conter os seguintes dados: a. Nome dos profissionais integrantes do CESD. B. Número de registro dos profissionais na Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho do MTB. C. Número de empregados da requerente e grau de risco das atividades, por estabelecimento. D. Especificação dos turnos de trabalho, por estabelecimento. E. Horário de trabalho dos profissionais do CESD. Os CESD, já constituídos, deverão ser redimensionados nos termos desta NR e a empresa terá 90 dias de prazo, a partir da publicação desta norma, para efetuar o redimensionamento e o registro referido no item 4.17. A empresa é responsável pelo cumprimento da NR, devendo assegurar, como um dos meios para concretizar tal responsabilidade, o exercício profissional dos componentes do CESD.
o impedimento do referido exercício profissional, mesmo que parcial, e o desvirtuamento ou desvio de funções constituem, em conjunto ou separadamente, infrações classificadas no grau I4, se devidamente comprovadas. Para os fins de aplicação das penalidades previstas na NR 28. Quando se tratar de empreiteiras ou empresas prestadoras de serviços, considera-se estabelecimento, para fins de aplicação desta NR, o local em que os seus empregados estiverem exercendo suas atividades. Quadro 1. Relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, SENAI, com correspondente grau de risco para fins de dimensionamento do CESD. Quadro 2. Dimensionamento do CESD. Quadro 3. Acidentes com vítima. Quadro 4. Doenças ocupacionais. Quadro 5. Insalubridade. Quadro 6. Acidentes sem vítima.